vamos começar aqui no canal o quadro Papo Reto. Mãe e filha, a filha pergunta e a mãe responde. Então vamos lá. Então, mãe, masturbação é pecado? Primeiro, você tem que entender o que é pecado. É a violação a alguma norma ou a transgressão da lei de Deus, tá? Isso é pecado. Então tenha isso na sua mente. Entendendo esse conceito, Deus, ele criou o sexo para ser praticado por duas pessoas, ou dois seres. Isso está escrito em Marcos 10, versículos 6, 7 e 8. Leia aí pra mim, Ellen. Que diz: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Então, aí está a instituição de Deus. Deus, ele criou o sexo para o quê? Duas pessoas, para o homem e para a mulher. Ou seja, para o macho e para a fêmea. Quando Deus diz uma só carne, isso se dá através do ato sexual, né? Que é a junção, a ligação entre as almas. E o ato sexual, ele causa uma conexão. Por isso que a Bíblia fala que é uma só carne. Porque no momento que eles se unem, se tornam uma só carne. O sexo, ele foi criado por Deus e ele foi reservado para ser feito no casamento. Aí, agora entra a questão. O que é masturbação? É a estimulação manual ou através de objeto nos órgãos genitais para obter o prazer sexual, seguido ou não de orgasmo. E esse ato, ele é feito sozinho para a autossatisfação. A masturbação, ela é feita sozinha. E como a gente falou lá no princípio do vídeo, Deus, ele criou o sexo para dois seres, né? Duas pessoas. O sexo foi criado por Deus para dois, não para um. Deus criou o ato sexual para ser compartilhado. Então, ao se tocar, vai estar sendo extraído dali um prazer, uma satisfação fora dos padrões da ordem moral que Deus instituiu o sexo. A oração de Jesus, em Mateus 6, versículo 13, leia para mim, por favor. Diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você pode perceber aí que antes de acontecer o pecado, da pessoa cometer o pecado, ocorre primeiro a tentação. E então a pessoa pode cair ou não em tentação. Por isso Jesus fala ali: e não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Se ela ou ele cair em tentação, vai ter acesso ao pecado. E o pecado vai afastar o quê? O homem de Deus. A masturbação é uma armadilha do inimigo. É um ato de egoísmo, é um prazer solitário, é uma satisfação que a pessoa tem sozinha, que abre portas para o pecado, pois leva a pessoa a usar a sua mente. Para se masturbar, a pessoa vai ter que fantasiar, vai ter que usar muito a mente, ter que pensar em coisas relacionadas ao sexo. Todo ato de masturbação precisa de estímulo, de imaginação. Tá rindo? Tá rindo? Ninguém vai pensar, por exemplo, uma menina quando vai se masturbar, ela vai pensar no iPhone, ela vai estar se masturbando pensando no iPhone. Vamos, Ellen? Não. Claro que não. O menino, ele vai se masturbar pensando no futebol? Não. É lógico que não. Ele vai ter que usar a mente dele para pensar em coisas pornográficas. Ele vai usar um vídeo na internet, ele vai usar revistas pornográficas, ele vai, de certa forma, tá pecando diante de Deus, porque ele está usando a mente dele para isso. Então, é aí que mora o perigo. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Leia para mim mais Mateus 5, versículo 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu um adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a para fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, como você pode ver no versículo, está escrito ali que se alguém olhar para uma mulher e desejar, ou seja, tiver pensamento impuro com aquela mulher, já está pecando. Tudo que nós formos fazer tem que ser feito para a glória do Senhor. A masturbação glorifica a Deus? O que você acha? Ela glorifica? Não, nem um pouco. Então, lê para mim 1 Coríntios 10, versículo 31. Diz: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Então, tudo que você for fazer tem que ser feito para a glória de Deus. Isso que você está fazendo não glorifica a Deus. Porque depois que você sai desse ato, um ato de autossatisfação, de alto prazer, você está fazendo sozinho. O sexo não foi feito para ser feito sozinho, o sexo foi criado por Deus para ser feito a dois. Então, o sexo, ele glorifica a Deus, tá? E a masturbação não. A masturbação é um ato pecaminoso aos olhos do Senhor. É impossível você se masturbar sem pecar. Porque você vai ter que usar a sua mente com imaginações, com fantasias, com pensamentos impuros. E isso não louva a Deus. Então, isso, pelo contrário, vai cada dia te afastar mais de Deus. Então está aqui a minha resposta em relação a esse tema. Que você possa ter curtido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faz o que, Ellen? Se inscreve e ativa isso aí, para ajudar o nosso canal a crescer e a gente vir com mais conteúdos. E se você tiver sugestão de vídeo pra gente, manda aqui nos comentários, tá? Perguntas também coloquem aqui nos comentários. Isso aí. Tchau, até o próximo vídeo. Papo reto. Filha pergunta e mãe responde.